minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca. No nome de Jesus. Pai, essa é a tua palavra. Obrigado a Deus porque ela é poderosa para transformar o nosso coração. Obrigado porque ela por si só pode mudar a nossa história. Já sentimos a tua presença através dos cânticos, através dos louvores. Agora, ó Deus, continue falando conosco através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Essa noite eu quero trazer uma palavra falando sobre recuperando o rumo. A gente perde o rumo. E essa noite eu quero falar exatamente sobre isso, recuperando o rumo. Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: avisos por isso, devemos levar mais a sério a mensagem que ouvimos, se não quisermos perder o rumo. Essa é uma versão que traz uma palavra ou uma linguagem que a gente consegue entender muito bem. Avisos por isso, devemos levar mais a sério a mensagem que temos ouvido, a mensagem que estamos ouvindo, para, se não quisermos, ou para não perdermos o rumo. Essa mensagem eu gostaria de deixar 2 propósitos aqui essa noite no seu coração. Em primeiro lugar, é ajudar pessoas que querem manter o rumo da sua vida. Pessoas que querem manter o rumo, a direção certa, o caminho certo. Mas também ajudar algumas pessoas que durante a caminhada da sua história, por uma razão ou outra, perderam o que a Bíblia está chamando a atenção, perderam o rumo. Meu objetivo com essa mensagem é ajudar você a recuperar o rumo da sua vida. Começo fazendo uma pergunta e não responda para ninguém, mas responda para você mesmo. Quantos aqui já se sentiram mais perto de Deus algum dia? É importante observarmos que, de uma maneira ou outra, nós estamos algumas vezes perdendo o rumo, a direção da nossa vida. Hoje não estamos mais longe de Deus, porque Deus se afastou. Mas estamos longe de Deus porque nós mesmos nos afastamos. Estamos longe da presença, porque os afazeres, o corre-corre da vida, algumas vezes está nos levando em uma outra direção. Por causa das pressões do mundo, nos afastamos, nos esfriamos e muitas vezes perdemos o rumo nessa caminhada. Hoje temos muitos cristãos que estavam perto do Senhor e hoje estão sem rumo, estão perdidos. O porquê não dizer que tanto de pessoas que hoje assentam nos bancos das nossas igrejas é o mesmo número de pessoas que um dia sentaram e perderam o rumo, estão do lado de fora. Nós estamos hoje com o que nós chamamos da porta dos fundos aberta. Entramos, mas da mesma forma que se entra,
sai pelos fundos. Por quê? Por causa de apenas uma coisa, e precisamos atentar para a palavra. O que a Bíblia está chamando a atenção? Está chamando aviso por isso. Eu aviso a vocês por alguma coisa que pode estar acontecendo e que pode estar desviando o seu foco. Aviso por isso. Leve mais a sério a mensagem que você está ouvindo. Leve mais a sério a mensagem que está sendo transmitida. Nesses últimos dias, nós estamos vivenciando um crescimento dentro das nossas igrejas, sim, mas um crescimento que eu chamo de um crescimento inchado, onde muitas pessoas não têm mais aquele contato com Deus. Apenas no domingo à noite, apenas no sentar do banco, ouvir os cânticos e ouvir a palavra. Meu irmão, é importantíssimo estar aqui no domingo à noite, sim. É importantíssimo estar congregando, sim. Mas o nosso contato com Deus não é apenas no domingo pela manhã ou à noite. O nosso contato com Deus é todos os dias, dentro do nosso quarto. Porque Jesus chama a atenção dizendo, entra para o teu quarto, porque dentro do quarto é o lugar de reflexão. É o lugar onde a gente vai refletir na nossa história, na nossa vida. Hoje temos muitos que estavam perto de Deus, e por causa de circunstâncias, estão afastados. O próprio Senhor diz que é tão difícil trazê-los de volta. É como uma cidade fortificada trazer ele de volta. Por quê? Porque não deu atenção à palavra que estava sendo anunciada. A apostata da fé tem as suas ideologias e por aí afora tantas outras coisas. Mas o importante, eu gosto sempre dessa frase, e o pastor Márcio, ele gosta de usar essa frase, e essa palavra é uma palavra que Salomão, ele escreve, e ele diz o seguinte: é melhor o fim do que o começo das coisas. E o pastor Márcio usa a frase dizendo o seguinte: importante não é como começa, o importante é como termina. Importante é como terminar a caminhada. Não adianta começar bem, é preciso terminar bem. João escreve na sua carta Apocalipse, ele diz: ao que vencer, só vence aquele que termina a prova. Ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. E eu queria, em rápidas palavras, dizer ou te dar 3 conselhos para que a gente possa recuperar o rumo da nossa vida. Se é que nós estamos fora dele. Mas se nós não estamos fora do rumo, que a gente possa manter a nossa visão, o nosso caminhar, a nossa vida. Em primeiro lugar, recupere a sua sede por Deus. Para você manter o rumo, ou para você recuperar o rumo, você precisa recuperar a sua sede por Deus. Olha o que diz o Salmo de número 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca e exausta, e numa terra sem água. Olha o que o salmista está chamando a atenção, e ele está no deserto, e ele está dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, para não perdermos o rumo da caminhada
vida, temos que ter essa visão que o salmista tem, buscar ao Senhor intensamente. Nós precisamos que a nossa alma anseia por Ele todos os dias. Nós precisamos recuperar a sede que temos por Deus. Precisamos recuperar a nossa sede pelo Senhor. Uma das razões porque perdemos a sede por Deus é porque olhamos para as circunstâncias. Quando nós olhamos para as circunstâncias, nós perdemos a sede por Deus. Nós perdemos a vontade de estar perto de Deus. Quando nós olhamos para os erros dos outros, nós perdemos a sede por Deus. E nós não podemos olhar para erros dos outros, nem para circunstâncias, porque a palavra diz: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Nós olhamos para coisas insignificantes da vida, e porque olhamos para isso, perdemos a sede por Deus. Começamos a ter sede pelas coisas carnais, começamos a esquecer das coisas espirituais, passamos a sentir e viver mais a carne do que viver o Espírito. O apóstolo Paulo escreve em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, e ele diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mantenha o vosso pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas. Mas ele está dizendo isso para quem, pastor? Ele está dizendo para aquele que está lá no mundo? Não, ele está dizendo para mim e para você. O versículo 1 ele diz: mas vós que já ressuscitastes com Cristo. Se você já ressuscitou com Cristo, procure as coisas do alto. Deve haver uma sede dentro de você por Deus. Deve haver uma sede dentro de você pelas coisas santas. Quanto maior a minha sede por Deus, menor será a minha sede pela carne. Deus não quer ser um adorno na minha vida. Deus não quer ser um enfeite na minha vida. Deus não quer ser alguém que vem no domingo e entra dentro de mim e eu estou bem adornado, bem bonitinho, cheiroso e dizendo: sou de Deus. Não, Ele está querendo dizer o seguinte: eu quero ser o centro da tua vida, eu quero ser o centro da tua história, eu quero viver dia após dia ao seu lado e fazendo com que você avance e você não perca o rumo. Se quiseres ter sede por Deus, você terá que recuperar o primeiro amor. Aquele amor que você sentia pelas coisas do Pai. Aquele amor que você tinha pelas coisas do Senhor. Recorde aí um pouquinho das coisas que você fazia. Nós às vezes estamos saudosistas. Mas quando, lá na década de 80, os louvores, meu irmão, na minha época de 80, louvores no culto de jovem, era uma maravilha. Já posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra. Tem gente aqui que não sabe nem o que eu estou cantando. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos ao... Era maravilhoso. Mas tínhamos os nossos hinários, o cantor cristão, que nós cantávamos também. Obra santa do Espírito, esta obra é do Senhor. E por aí afora vai. Mais perto quero estar, meu... E aí a gente cantava. Meu irmão, o tempo mudou sim. Pastor, mas meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Essas coisas eram para aquele tempo. Para esse tempo, Deus tem algo novo, Deus tem algo diferente. O que eu preciso é me envolver dentro desse tempo, desse mover que Deus está fazendo hoje.
Não é que as músicas de antigamente eram melhores do que as de hoje. Não. Não é que as de hoje são melhores, não. Cada uma a seu tempo. Daqui a 40 anos, quando eu não estiver mais aqui, ou já estiver velhinho, eu vou dizer, lá nos anos de 2000, era diferente as coisas. Vai ser assim, irmão. Você vai dizer, olha, as coisas eram muito diferentes. As coisas mudaram demais. Mas o que não pode mudar, pastor, o que não pode mudar é a minha sede por Deus. A minha sede por Deus deve ser a mesma de ontem. A minha sede por Deus deve ser a mesma hoje. A minha sede por Deus deve ser a mesma amanhã. Eu tenho que estar com entusiasmo para viver a vida cristã. Eu tenho que estar com entusiasmo para viver dia após dia tudo aquilo que Deus tem para mim. Pense no que você fazia. Buscávamos pela madrugada, nós orávamos. Tinha gente que até pensava, porque lançaram uma canção dizendo, de madrugada, irmão, a fila é bem menor. Tinha gente que cantava, pensava que a fila era menor, orando de madrugada. Olha que inteligência do crente. A fila não é menor não, irmão. Não existe fila para falar com Deus. Não existe fila para falar com o Senhor. Sabe o que existe? Existe um coração quebrantado e Ele atende na hora. Não, acho que você não entendeu, você nem está aqui. Eu vou dizer, existe um coração quebrantado e Ele atende na hora. Bem, na verdade a palavra diz que os que de madrugada me buscam, me acharão. Mas Ele está dizendo que só pode buscar de madrugada? Não. Acharão por quê? Porque pela madrugada talvez não é o horário normal de se buscar alguém. Mas até na madrugada se acharão, encontrará o Senhor. Se você tem sede por Deus, meu irmão, não existe hora, não existe minuto, não existe segundo, não existe local, não existe tempo, não existe nada. Se você tem sede pelo Senhor, você é o mesmo, você realiza as mesmas obras, você realiza as mesmas coisas, e você está dizendo, eu continuo avançando para o meu alvo, porque o meu alvo é Cristo. Parece que com o passar do tempo acostumamos com a vida cristã. É verdade ou não é, gente? A gente acostuma, mesma vidinha. Mesma coisa, pastor, vou na igreja. O que vai acontecer na igreja? Louvor, o momento da oferta do visitante e o pastor prega. O momento do louvor, da oferta do visitante, o pastor prega. Culto é sempre assim, mas não, irmão, quando temos sede por Deus, quando nós entramos para dentro dessa porta, o nosso coração se abre para dizer, hoje vai ser o melhor culto da minha vida, porque hoje eu estou com sede de Deus, hoje eu vou rasgar o meu coração para Deus, e Ele vai derramar a sua graça sobre mim. Precisamos entender que existe o culto no coletivo, mas existe o culto no individual. O seu culto, o seu momento com Deus. Será que você pode recordar quando você buscava a Deus intensamente? Será que você pode recordar quando você não perdia nada do que acontecia no culto? Eu me lembro que alguns anos atrás nós tínhamos nas nossas igrejas o boletim. E dentro do boletim havia uma folha em branco, uma caneta, todo mundo recebia isso. E quando o pastor estava pregando, as pessoas anotavam tudo o que era falado. Será que perdemos essa sede? Será que perdemos essa sede? Recorda quando havia dentro de você uma chama que ardia e nada paralisava o seu chamado? Isso é sede pelo Senhor. Hoje parece que estamos em uma terra árida, uma terra seca. Parece que estamos na igreja, somos líderes e estamos fazendo uma performance. Mas na realidade o nosso coração deve queimar pela glória de Deus. O nosso coração deve se acender, uma chama por Deus, uma sede por Deus. O que nós precisamos nesses últimos dias é reconhecer que nós precisamos de Deus.
Nós não estamos precisando de um governante. Nós não estamos precisando de políticos. Nós não estamos precisando de uma mudança no sistema gerenciador da nação. Não, nós estamos precisando de Deus, porque a nossa sede por Deus está acabando. Olha o que diz Salmo 42, versículo 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me diante do Senhor? Como a corça anseia por ti, Senhor, assim eu anseio. Sabe, o salmista está dizendo, assim como a corça anseia pelas águas, eu tenho que ter esse anseio pelo Senhor. Eu preciso buscar o Senhor, eu preciso viver o Senhor. Sabe, a corça fica ansiosa pelas águas, porque ela corre no deserto, e quando ela está correndo no deserto, as suas patinhas ficam queimam demais. E uma das coisas que ela mais almeja é água, para se refrescar. Ei, meu irmão, o que mais eu e você, como crentes, como servo de Deus, precisamos é do frescor de Deus, que é a água viva na nossa vida. Hoje à noite é noite de voltarmos a ter sede por Deus. Hoje à noite é noite de recuperar a sua vida, recuperar o rumo, recuperar a sede por Deus. Olha o que Jesus disse em João capítulo 7, versículo 37. No último dia, no mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Põe a mão no seu ventre assim, meu irmão. A Bíblia está dizendo que do teu interior fluirão rios de águas vivas. Como está essa nascente aí? Se esse rio vai fluir do seu ventre, como está a nascente aí dentro? Como está a sede por Deus? Em segundo lugar, para que a gente recupere o rumo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, escute o que a palavra diz. 1 Coríntios, capítulo de número 15, o verso 33, diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Para a gente recuperar o rumo, precisamos ter sede por Deus. Sem a sede de Deus, não vamos viver uma vida separada para Ele. Mas preste atenção no segundo conselho que eu quero deixar a você. Ande com pessoas certas. O apóstolo Paulo está ensinando e dizendo: as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias envenenam o bom caráter. As más companhias intoxicam o bom caráter. As más companhias deterioram o bom caráter. Fora existe uma máxima dizendo: diga-me quem tu andas, que eu direi quem tu és. É uma verdade? Sim. Pois o apóstolo Paulo está dizendo que as más companhias corrompem os bons costumes. É impossível viver corretamente rodeado de má companhia. A companhia pode te influenciar. Lembra do filho pródigo? O que influenciou aquele jovem a pedir parte da sua herança? As suas companhias. E ele gastou com quem? Com as companhias. A companhia pode influenciar você. Então, você não pode andar com más companhias. Ande com pessoas que desafiam a sua fé. Ande com pessoas que estimulam a sua fé.
Ande com pessoas que jogam você para cima. Não ande com pessoas cabisbaixas. Pessoas que tudo para eles está acabado. Ah, não tem jeito mais, está acabado, é assim mesmo. Acabou tudo, não tem, não. Não se deixe levar por qualquer companhia. Não pense porque é gente boa, porque está trazendo uma palavra, está querendo me ajudar, pastor. Abra seus olhos para você ver se é uma boa companhia ou se é uma má companhia. Escute o que diz a Bíblia, Neemias capítulo 6, versículo 1 e 2. Diz assim: quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante de todos os inimigos souberam que havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando em me fazer o mal. Olha o versículo 3. Por isso, enviei-lhe mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que pararia a obra para ir ter com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e em todas elas dei-lhes a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta. Veja o versículo 6. E que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade. Olha a trama: que você e os judeus estão tramando uma revolta e que, por isso, estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles. E até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei por isso. Vamos conversar. Eu lhe mandei a resposta: nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção da sua cabeça. E estava todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei agora e fortaleci as minhas mãos. Escute essa história. Neemias levanta para reconstruir os muros de Jerusalém. O muro que estava fendido, o muro que estava destruído, ninguém levantou para ir lá. Ele se levanta para ir. Quando ele está reconstruindo os muros, que ele está terminando, só falta colocar as portas, e ele diz: eu ainda não coloquei as portas. Aparecem esses camaradas, aparece Tobias, aparece Sambalate, aparece Gesem, dizendo: vem ter um relacionamento com a gente. Cuidado com as propostas que você recebe. Vem ter um relacionamento com a gente. Olha, nós queremos estar juntos. Ele mandou mensagem dizendo: não posso parar a obra que eu estou fazendo. Mas eles não desistiram. 4, 5 vezes ele recebe a mesma mensagem. Agora preste atenção: o nosso inimigo não desiste de primeira. Ele tenta de todas as formas nos tirar do rumo. Ele tenta nos tirar do alvo. Mas a Bíblia diz que, o texto que lemos, a partir do versículo 6, que Gesem diz que era verdade. Olha para o teu vizinho aí e diga para ele assim: existem algumas coisas que alguém vai dizer a seu respeito e ainda vai dizer que é verdade. Irmão, isso é de longas datas. Aprendi algo: uma mentira dita 10 vezes se torna uma verdade. Tem gente que acostumou tanto com a mentira que a vida dele é uma mentira e ele acha que é verdade. O texto diz
Gesem diz que é verdade. Agora o que ele diz? Ele diz o seguinte: você está querendo ser rei. A intenção de Neemias era reconstruir os muros. Ele diz: não, eu não quero. Não, mas você já até nomeou profeta, você já até nomeou algumas coisas para proclamar, e está dizendo que há um rei em Judá. Gente, deixa eu te dar um alerta. Em algumas vezes, a má companhia vai te colocar em maus lençóis. Essa é uma expressão mineira. A má companhia vai te levar em situações difíceis. Esteja atento com quem está andando junto com você. Esteja atento com quem está trabalhando com você. Esteja atento quem está fazendo proposta para estar ao seu lado. Você não pode cair na esparrela de aceitar qualquer coisa. Peça direção a Deus. Diga: Senhor, me livra. Não se junta, não faz aliança com quem critica a igreja. Não faça aliança, não senta na mesa com quem fala mal de pastores. Não faça aliança com quem fala mal do culto, fala mal do louvor. Não faça aliança com quem fala mal do irmão que senta do seu lado. O próprio apóstolo Paulo diz: com esses que têm tais atitudes, com eles você nem assente, você nem coma. Não tenha aliança com alguém que está denegrindo a menina dos olhos de Deus. Porque a igreja não é esse local, a igreja não é quatro paredes, a igreja é considerada a menina dos olhos do Pai. E quem está tocando na menina dos olhos de Deus, pode ser que Deus se ire em algum momento. E não queira ver Deus irado. Não queira o juízo de Deus. Não se ajunte. Sabe por quê também? Porque mais cedo ou mais tarde, como fala da igreja, como fala do pastor, como fala da família do pastor, como fala do louvor, como fala do culto, quando fala da palavra que é dura, não tenha dúvida nenhuma, meu irmão, com certeza, amanhã vai falar mal de você. Quem tem costume de falar dos outros, e você está ouvindo, ele vai falar de você para alguém. Abra seu olho, irmão. Eu sempre gosto de frisar: não existe fofoqueiro se não houver quem ouve. E eu sempre sou mais categórico em dizer: fofoqueiro não é o que fala, fofoqueiro é quem ouve. Porque o que ouve está deixando, alimentando dentro de si e alimentando no outro o direito de falar. Existem pessoas que são aliadas do inimigo para ir para Facebook para falar mal dos outros, para falar mal de igrejas, para falar mal de pastores que caíram. Meu irmão, o pastor, ele tem uma luta, ele tem uma dificuldade, mas ele é ser humano igual você. Se ele caiu, o que nós temos que fazer é orar por ele. Pelo amor de Deus, gente, vamos acordar, para que a gente não perca o rumo. Não critique, ore. E em último lugar, aí eu termino. Você precisa recuperar a sua sede por Deus. Você precisa não andar com más companhias. Mas você precisa também resistir à tentação. Fale comigo: eu preciso resistir à tentação. Cada vez que você cede à tentação, você perde o rumo. Jesus ensinou a orarmos para sermos livres da tentação. Mateus capítulo 6, versículo 13, a palavra diz assim:
Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não se deixe levar pela tentação. Você deve orar pedindo a Deus: Senhor, livra-me da tentação. Somos tentados todos os dias, todas as horas. Somos tentados em tantas coisas. Cada vez que você resiste à tentação, você se aproxima mais de Deus. Cada vez que você resiste à tentação, você está aproximando mais do Senhor. Nós precisamos tomar cuidado, porque a tentação vai vir. Vai vir. Você precisa estar atento. Não se deixe levar por qualquer coisa. Não se deixe levar por qualquer situação. Não se deixe levar pelas suas emoções. Ore, diga para Deus: Senhor, livra-me do mal. Cada vez que nós resistimos à tentação, nós nos aproximamos de Deus. Precisamos prestar atenção à voz de Deus. Por isso Ele está dizendo: aviso, por isso devemos levar mais a sério a mensagem que ouvimos, se não quisermos perder o rumo. Ouve a voz de Deus, ouve a voz do Senhor. Devemos levar mais a sério a mensagem que estamos ouvindo. Muitos perdem o rumo, porque ouvem e não levam a sério. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz: sejam, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Quem apenas ouve, está se enganando. Está enganando a si mesmo. Seja praticante da palavra. Praticante da palavra. Nós estamos enganando a nós mesmos com falso discurso. Todos nós estamos sendo tentados em alguma coisa. E tentação não é pecado. Fala comigo: tentação não é pecado. Ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Talvez você esteja aqui hoje dizendo: pastor, eu cedi à tentação. E eu disse que essa palavra tinha dois propósitos. O primeiro era para fazer com que a gente recupere o rumo. E o segundo era para que a gente não desviasse do rumo. Existem pessoas aqui que não se desviaram do rumo. Mas existem pessoas aqui que estão fora do rumo. Por causa da tentação, cedeu. Deus não tem a intenção de nos flagelar, de nos maltratar. Deus não tem a intenção de nos destruir. Deus não tem a intenção de acabar com a nossa vida. Ele tem a intenção de nos aproximarmos mais dele. O que Ele está querendo é que a gente se torne praticante da palavra. Apenas acreditar na graça do Pai, que ela nos alcance. Apenas acreditar que nós temos o Senhor que nos direciona novamente. Apenas acreditar que nós temos o Pai que nos leva ao rumo certo. Não nos enganemos, meus irmãos, pois a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é caminho de morte. Não nos enganemos a nós mesmos. Existem coisas na vida que são maravilhosas, mas nos afasta de Deus. Existem coisas na vida que dá prazer, nos afasta do Pai.
E Ele não quer que nós estejamos fora. Ele quer que nós estejamos juntos para vivermos o melhor, no nome de Jesus. Todo pecado existe a sua consequência. Toda vez que saímos fora do rumo, estamos correndo sérios riscos. Por isso eu te digo, resiste à tentação. Não ande com más companhias. Tenha uma sede por Deus aumentando no seu coração, no seu interior. Se você assim o fazer, você estará sendo praticante da palavra. Você estará vivendo o melhor tempo da sua história. Fique em pé no seu lugar. O louvor, por favor. Mas você sabe a área da sua vida que você precisa se ajustar. Há uma história que os guerreiros foram para a guerra. Colocaram as suas armaduras e eles saíram para a guerra. Lutaram anos e anos, uma guerra que parecia não ter fim. E quando eles estão lutando aquela guerra, não dava tempo para tirar a armadura, talvez para tomar um banho, para se lavar, para limpar a armadura, para limpar aquela couraça. Porque no meio da guerra, ou a gente se preocupa com o inimigo que está vindo para nos destruir, ou nos preocupemos com a limpeza da armadura. Aqueles homens lutaram anos e anos, o suor caía dentro da armadura, o sangue também pingava dentro da armadura. Começaram a dar algumas coceiras no corpo, mas com o que fazer? Ou luto, ou paro para coçar. Aviso. Ouça a mensagem, para que não perdemos o rumo. Quando acabou a guerra, aqueles soldados voltam para casa. Eles voltam para casa com alegria no coração, porque a guerra acabou. E agora vão encontrar os familiares. E agora vão encontrar aqueles que eles amam. E quando eles chegam no arraial, quando eles chegam no local onde as suas famílias estão, eles se confraternizam, se alegram. Cada um agora vai para a sua casa. Mas existia alguns guerreiros daqueles que a sua armadura estava tão impregnada no corpo. Ele não teve o cuidado, a limpeza. Ele não teve tempo, porque estava numa peleja. E quando ele foi tirar a sua armadura, quando ele arranca, na sua armadura estava grudada a pele. E quando eles puxavam, arrancava a pele do corpo. Ficava o seu corpo na carne viva. Outros, quando tiraram a armadura, havia vermes no corpo que já estava comendo a sua carne. Alguns daqueles guerreiros, diz a história, que morreram, não morreram na guerra, não morreram na luta, não morreram por causa da espada, não, mas morreram quando tudo acabou, e eles então foram tirar sua armadura. Pastor, não entendi, eu vou te explicar. Nós estamos vivendo num tempo em que estamos cheios de armaduras. Nós estamos vivendo num tempo que estamos cheios da armadura do ódio. Nós estamos vivendo num tempo da armadura da falta de perdão.
Nós estamos vivendo no tempo da armadura, que nos armamos com rancores, com invejas, com intrigas. Nós estamos com essa armadura e parece que nós estamos numa guerra desenfreada. Ei, meu irmão, Deus essa noite está chamando você e dizendo: filho, tira a armadura, deixa eu fazer essa limpeza. Muitos de nós não estamos sendo destruídos por causa da peleja, por causa da guerra. Muitos de nós não estamos sendo destruídos por causa da tentação do adultério, por causa da tentação do roubo, por causa da tentação e por algumas outras coisas mais, mas estamos sendo destruídos porque temos uma armadura e nós não queremos tirá-la para limpar. A ferida está aumentando dentro de nós. Deus essa noite está chamando a minha atenção e a sua atenção, recuperando o rumo. Para recuperar o rumo, para recuperar a direção da nossa vida, temos que tirar toda a armadura, limpar a nossa veste, limpar a nossa vida, para que a gente não perca a batalha dentro da nossa casa. Quero terminar dizendo, Deus está falando aqui com homens que está tendo tempo demais para tantas coisas. Olhe para sua casa, olhe para sua família. Deus está falando aqui com mulheres que está com tantos afazeres. Olha para o seu esposo, olha para sua casa, olha para os seus filhos. Deus está falando para mim que tenho que tomar conta de uma congregação, de uma igreja, e Deus está dizendo: de que adianta, Anderson, ganhar e encher esse lugar, se eu não cuidar da minha casa, da minha família? Se eu não tirar algumas vezes a minha armadura e limpar toda a sujeira que está aqui dentro. Tem momentos que nós vamos ter que sentar e dizer: olha, Deus, eu preciso do perdão do Senhor, eu estou perdendo o rumo da minha vida, Deus. Tem algumas vezes que estamos perdendo o rumo, não por causa da guerra, por causa da peleja, mas estamos perdendo o rumo por causa do que está aqui dentro. E nós estamos dizendo: eu não mudo, eu não vou mudar. Deus te trouxe aqui essa noite para você ouvir essa palavra. E eu quero desafiar você. Essa noite você está sendo desafiado a arrancar essa armadura, arrancar isso tudo, tirar essa casca, essa ferida, deixar vir o Espírito Santo com óleo, bater dentro dessa ferida, tirar isso do seu coração, tirar isso do peito, arrancar, limpar você por completo. Seja um guerreiro lá fora, seja um guerreiro na peleja, mas seja alguém limpo, purificado dentro da sua casa, para que você esteja com a sua família, para que você esteja com os seus. Feche os teus olhos.